Então, gente, nesse vídeo 114 da Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos analisar como que estão blindando o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, para que as investigações não cheguem no esquema do mesário pianista. Quem acompanha a Comissão Cidadã de Inquérito desde o começo, ou até antes, já conhece a história que a gente contou sobre o dia 30 de outubro, no Nordeste. Como é que aconteceram aquelas blitz? E qual foi a finalidade daquelas blitz? E ali tem uma engrenagem, que é uma coisa que vocês precisam ter noção quando eu falo para vocês, gente, política não é para amador. Na época que as blitz começaram a acontecer, só para relembrar, no dia 30 de outubro, os caciques do PT foram para as redes sociais fazer aquela denúncia. Estão impedindo os eleitores do Lula votar, deixa o eleitor do Lula votar, porque estava havendo muitas blitz no Nordeste, especialmente no Nordeste, e muita gente não foi votar por causa dessas repressão da Polícia Rodoviária Federal, que inibiu muita gente de votar. E aí, meu amigo, quem conhece a história, é assíduo do ACCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, sabe do que nós estamos falando. Quem não conhece, tem que procurar lá atrás, porque são 114 vídeos. Então, vamos nesse argumento aqui para a gente trabalhar com vocês, porque eu chamo aí, conheça o teatro da serpente. Tem esse tal de teatro das tesouras, mas não. O que é o teatro da serpente? Então, presta atenção. Precisava fazer cair o número de presença nas urnas eletrônicas no Nordeste para que a atuação do mesário, tido como mesário pianista, que já é conhecidamente pelo TSE, pudesse atuar colocando votos no candidato da esquerda. Então, esse é nosso entendimento. Em função disso, essas blitz ocorreram no Nordeste a mando do TSE, do Alexandre de Moraes. E se o Alexandre de Moraes estava tão interessado em proteger o processo eleitoral, e ele e o Barroso, que derrotaram o bolsonarismo, tivesse tanto interesse assim, não ia defender o Silvinei Vasquez. Iam mandar prender o Silvinei Vasquez e falar, não, esse cara está indo contra a base do processo democrático, que é a eleição livre. Então, se impedir o eleitor de votar, está impedindo que seja eleições livres. Essa denúncia foi feita, o Silvinei Vasquez foi denunciado na Procuradoria, depois foi denunciado na Corregedoria, depois foi preso, e aí houve o pedido de quebra de sigilo telemático, telefônico, financeiro dele, telemarketing, tudo, na própria CPI. Então, quem estava acusando o Silvinei Vasquez era a turma do PT. Ou seja, acusa antes, para a gente ficar com o álibi de, não foi a gente que mandou fazer, mas foi o TSE. E o próprio Silvinei Vasquez já falou. E a gente sabe como é que o TSE se comportou nas eleições de 2022. Então, essa ideia de atacar o Silvinei Vasquez, botar a culpa no Silvinei Vasquez, é funcionário da Polícia Rodoviária Federal, homem do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, papapá e tal, entendeu? Já é uma tentativa de quê? Acusa logo para a gente pegar o álibi de não ser a gente o protagonista desse episódio. Tá bom. Isso foi parar na CPMI. E olha que coisa mais curiosa. A base governista tentando aliviar para o Silvinei Vasquez. E a oposição... Não, o contrário. A base de oposição, que defende o governo Bolsonaro, tentando aliviar para o Silvinei Vasquez. Ora, o Silvinei... Por isso que eu falo para vocês, gente, vocês não podem ficar cegos, sabe? A verdade, ela é muito dinâmica. Então, se você ficar olhando as coisas com preconceito, com bagagens do passado,
você não vai ver a verdade. E a verdade está aí, crua, mas você precisa estar com o copo vazio, porque se você tiver com o copo cheio de conhecimentos que vão fazer você interpretar da sua forma, você não vai enxergar a verdade. E essa aí, cara, é uma das coisas mais elementar da política. Por isso que política não é para amador, entendeu? Se você não quer ficar com a culpa, né, não quer ficar com o ônus, né, faça o inverso. E aí você vai ver. Eu vou soltar aqui as matérias e a gente vai interrompendo na medida do possível. Mas antes, eu quero me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. E a CCI é a Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 114. Ela foi criada para pacificar o país, né, para encontrar a verdade, mas a verdade absoluta, não é essa verdade relativa, nem essa democracia relativa. Então a gente vai encarar o teatro da serpente para mostrar para vocês que nem tudo que é o que parece, e nem tudo que parece é o que é. E aí, meu amigo, por isso que é fácil governar esse país e fazer o que quiser. Por quê? Porque a manipulação ela é muito dinâmica e as pessoas, até os profissionais de imprensa, os políticos, se deixam levar por isso. Então vamos lá. Senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro acusam novamente o Supremo Tribunal Federal de interferir na investigação do Congresso. Desta vez, a crise surge após o ministro Cássio Nunes Marques suspender as quebras de sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez foi a primeira testemunha ouvida pela CPMI ainda em junho. Depois da oitiva, os parlamentares aprovaram um requerimento para quebrar os sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico do ex-diretor-geral da PRF. A justificativa dos parlamentares era que havia suspeitas da atuação de Silvinei, enquanto diretor da instituição, no bloqueio do acesso de eleitores de redutos lulistas às urnas no segundo turno do ano passado. Então esse foi o argumento, entendeu? Que o pessoal da esquerda usou. Ele estava fazendo um bloqueio para impedir que os lulistas fossem votar. Aí tinha até o pessoal da imprensa que falava assim: o Silvinei Vasquez parou ônibus de eleitores do Lula para impedi-los de votar. Como se ela soubesse que dentro do ônibus só tinha eleitor do Lula. Se o voto é secreto, entendeu? Então, a ideia era passar a culpa para o governo do Bolsonaro, falar que essas blitz foi uma iniciativa do governo do Bolsonaro. Mas agora a gente sabe que foi do TSE, porque o Silvinei Vasquez já deu com a língua nos dentes. Falou, quem mandou eu fazer essas blitz foi o TSE, foi o Alexandre de Moraes. Então, essa ideia de passar, olha, vou acusar você, para mim não ser o protagonista da ação. E aí a coisa foi cair, sabe aonde? No Nunes Marques, que foi o ministro indicado pelo Bolsonaro. Para o Silvinei, esse ministro do Supremo defendeu o Silvinei Vasquez, era do governo do Bolsonaro. Então, a base do governo Bolsonaro, que é hoje a oposição, está defendendo o Silvinei Vasquez, então fica fácil para o Nunes Marques assumir esse ônus, entendeu? Agora você vê, por que não foi um outro? Por que não foi Alexandre de Moraes? Por que não foi o Barroso? Por que não foi a Rosa Weber? Por que não foi o Fachin? Por que não foi o Gilmar Mendes? Por que não foi essa turma aí, né? Aquele Toffoli, aquele outro lá, o Fux? Por que não foram eles? Porque ficaria suspeito. Você não quer que investigue as blitz no Nordeste, porque você sabe que vai chegar no esquema do mesário pianista, né? Aí julgaram para quem? Julgaram para o Silvinei Vasquez. Porque aí fica aquela suspeita. Não,
o Silvio Vasquez está protegendo ele porque ele é bolsonarista. Entendeu? Olha o teatro da serpente. Vai vendo. A defesa do ex-dirigente, entretanto, recorreu ao Supremo para suspender os requerimentos. Pedido aceito por meio de uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques no fim do mês passado, mas que só veio a público nesta terça-feira. Isso veio a público agora. Terça, dia 5, né? Não sei. Terça-feira agora. Então, eles estavam um mês já quebrado. E a oposição não botou a mão nisso. Ficou lá. Entendeu? E aí o que acontece? O Silvio Vasquez fala, não mexe nisso aí não. Por quê? Porque vai chegar no esquema do mesário pianista. Vai chegar naquilo que o Moraes não quer que chega. Naquilo que o PT não quer que chega. Naquilo que o TSE não quer que chega. Entendeu? Só que jogaram na mão do Nunes Marques. Nunes Marques. Oh, meu Deus do céu. Então, você fala, João, você está viajando na maionese. Quem acompanha a CCI sabe que não. Vai vendo. Na decisão, Nunes Marques afirma que os congressistas deram argumentos genéricos para justificar a quebra do sigilo, caracterizada por ele como medida extrema. O magistrado ainda diz que não há situação concreta que relacione as denúncias a Vasquez aos atos do dia 8 de janeiro. E qual que é a relação concreta do Cid lá, do Coronel Cid? Qual é a relação concreta desse monte de gente aí que a esquerda convocou, entendeu? Que a base do governo convocou, que não tinha relação nenhuma com o 8 de janeiro, entendeu? Mas não, aí quis criar esse argumento. Claro que o Silvio Ney Vasquez tem tudo a ver com o 8 de janeiro, porque foi do dia 30 de outubro que aconteceu toda a merda que ocasionou esse caos no Brasil, essa crise social que provocou esse aglomerado de pessoas nas ruas. Por quê? Porque o cara foi lá, impediu o eleitor do Nordeste de votar, e foi lá que o Lula ganhou. Foi lá que aconteceu aqueles absurdos de um voto disparado, assim, de uma urna ter só voto do Lula, outra urna ter mais de 50% dos votos depois das 5 horas da tarde, e votos assim de 10 em 10 segundos depois das 5 horas da tarde, de 7 a 10 segundos depois das 5 horas da tarde. Então, com a queda da presença do eleitor do Nordeste, deu mais possibilidade para esse esquema do mesário pianista, que o dedo da digital do mesário abre a urna para qualquer eleitor votar, fizesse toda essa diferença que deu a vitória para o Lula. Essa vitória pequenininha, apertada, mas que foi tirada ali, nesse esquema do Nordeste, que a gente aponta aqui nos nossos estudos da CPI, e quem acompanha a CPI sabe. Então, era preciso colocar um ministro do Bolsonaro para fazer isso, para evitar a suspeita. Os parlamentares já tinham tido acesso aos documentos, mas não poderão mais usar qualquer prova revelada no relatório final da CPMI. Nesta terça, o presidente da CPMI, Arthur Maia, determinou que a Advocacia do Senado recorra da decisão ao plenário da Corte. Já a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, afirmou que a liminar é mais uma intromissão do Supremo na atuação do Poder Legislativo. Nós já tivemos aqui decisões que eu também considerei muito ruins, que foram as decisões referentes à não vinda dos depoentes, e agora uma que para mim é mais grave ainda, que é a retirada do volume de dados e de informações fruto de uma investigação legal e que foi feita respeitando o colegiado desta casa. Tá vendo como é que é difícil para esse país? Para você que está me assistindo, a Elisiane Gama, aí pronto, ficou fácil para ela. Agora eu vou fazer oposição a esse quem? Ao Nunes Marques. Ó, seu Nunes Marques, pô, você está invadindo a nossa prerrogativa. Entendeu? Isso é muito grave. Mas o que ela queria era que realmente não acontecesse isso. Que não se chegasse
ao sigilo do Silvinei Vasquez. Porque esse aí está mais sujo que pau de galinheiro. Esse aí está no esquema. Eu acho que ele está no esquema. A gente está investigando para chegar nessas conclusões. E vocês que vão assistir isso, quem assistiu nossos vídeos atrás, sabem disso. Entendeu? Porque não tem explicação aquele volume de blitz no Nordeste da forma como foi feita. Depois de uma pandemia, que todo mundo estava com seus IPVAs atrasados, né, os seus pneus carecas, né, as condições dos carros tudo precárias. Então, quem estava numa situação precária não foi votar, não usou o seu veículo, e os ônibus também foram. Quer dizer, foi um terror que eles colocaram. Entendeu? E agora vem esse povo. E aí, o governo pega o discurso de atacar o Supremo, porque o Silvinei Vasquez impediu a usar a quebra do sigilo. Entendeu? Quando eu falo para vocês, gente, que as coisas... Lembra que eu falei há muito tempo atrás? Cadê as imagens do aeroporto de Roma? Não existem, não vão aparecer. Apareceu? Eu estava errado? Não apareceram. Entendeu? Então, gente, a verdade, quando ela está escancarada, você tem que estar com a mente vazia para você perceber isso. Então, você tem que abrir mão dos preconceitos. O Silvinei Vasquez era do governo Bolsonaro. Pô, o governo Bolsonaro tinha muita gente que apoiou o Bolsonaro aí, pulou fora. Né? Eu falo aquele governador lá do PSDB, lá do São Paulo, esqueço o nome dele, da calcinha apertada. Esqueço o nome dele, é tão insignificante para mim. O cara virou um Dória, né? Aí virou Bolsodória, sei lá o quê. O cara fez uma campanha, não, para mim ganhar eu tenho que me associar ao Dória, porque a população hoje, quer dizer, o Dória, eu tenho que me associar ao Bolsonaro, porque tem uma onda hoje que é só Bolsonaro. Então, se eu quiser ser governador, eu tenho que me associar ao Bolsonaro. Depois que ganhou, o que ele virou? Virou o maior carrasco do Bolsonaro. Quantos deputados elegeram carona com o Bolsonaro e virou carrasco do Bolsonaro? Entendeu? Essa mesma mulher que foi candidata aí a presidente, essa lourinha lá, que chamam de onça lá na CPMI, né? Se elegeu às custas do Bolsonaro e está aí, ó, entendeu? Porque é povo sem caráter, eles vão na onda. Então, gente, não pense, porque vocês não podem ficar bitolados, entendeu? Porque política é igual nuvem. Cada hora que você olha está de um jeito, já dizia Tancredo Neves, né? Então, vamos lá, vamos ver. Sabe aquele embate entre Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional acerca de temas que os parlamentares entendem que são prerrogativa do Legislativo, mas que acabam sendo decididos pelo STF em julgamentos? Pois é, não se limita apenas a essas pautas, não. A CPMI dos atos de 8 de janeiro também tem muitas críticas em relação à atuação da Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai analisar em plenário virtual a decisão do ministro Nunes Marques sobre a quebra de sigilo do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A Yasmin Costa acompanha essas movimentações envolvendo a CPMI e traz agora atualizações sobre isso pra gente. Yasmin, bem-vinda, bom dia para você. Quando deve ocorrer essa análise? A CPMI, os integrantes da CPMI ficaram muito chateados, muito nervosos diante dessa decisão do ministro, que vamos ver agora se vai ser revista, né? Pois é, Lívia, causou muito tumulto essa decisão do ministro Nunes Marques. Primeiro, bom dia para você, para o Rafael, para todo mundo que está acompanhando a gente. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, como você bem disse, ele suspendeu uma quebra de sigilo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Essa quebra de sigilo tinha sido autorizada pela própria CPMI, que investiga os atos de vandalismo do 8 de janeiro. Decisão monocrática essa do ministro Nunes Marques, que chegou na última terça-feira, na oitiva da última terça-feira, e caiu como uma espécie de
pavio, pólvora ali dentro da CPMI, muitos parlamentares se manifestando contra, até o próprio presidente do colegiado, o deputado Arthur Maia, disse que já tinha recebido essa informação da suspensão da quebra do sigilo de Silvinei. E um ponto importante é que a própria CPMI já tinha tido acesso a todo esse conteúdo, que foi o quê? Quebra de sigilo telefônico, telemático, de dados, todas essas informações já estavam sendo analisadas pela CPMI. Mas com a decisão de Nunes Marques, eles não podem mais analisar, não podem mais levar à frente essas informações e trazer desdobramentos com essas informações da quebra do sigilo de Silvinei Vasquez. Arthur Maia, o presidente da CPMI, disse que vai recorrer dessa decisão, mas fato é, como é uma decisão monocrática, precisa ser analisada pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, a segunda turma, que é justamente a turma que Nunes Marques faz parte. E aí ele liberou para julgamento. Esse julgamento vai ocorrer em plenário virtual do dia 20 ao dia 27 de outubro. Agora, um ponto super importante é que isso pode não ser muito benéfico para a CPMI. Por quê? Porque a CPMI, a relatora do colegiado, entrega o relatório final no dia 17. E como esse julgamento só ocorre depois, no dia 20, ela teoricamente não pode usar essas informações para o relatório dela, para a produção do relatório dela. A assessoria, os advogados de Elisiane Gama disseram que estão analisando todo esse caso, mas fato é, até o dia 20 de outubro, quando começa esse julgamento, eles não podem, até na verdade o dia 27, quando termina, eles não podem ter nenhuma informação, não podem usar essas informações da quebra do sigilo de Silvinei. Lívia. Essa é a grande questão, né, Yasmin? O relatório vai ser apresentado para os integrantes da comissão no dia 17, mas aí essa revisão ou não dessa decisão de Nunes Marques acontece quase que uma semana depois, entre o dia 20 e 27 de outubro. Ou seja, no fim das contas, o relatório muito possivelmente não vai poder utilizar essas informações, às quais já teve acesso, como você explicou para a gente. Daqui a pouquinho você volta com mais informações aí de Brasília pra gente. Até já. Entendeu? Como é que tirou o cara da jogada? E aí, a turma que ficou brava, que sacanagem que fizeram, tiraram. A turma do governo falando. Só que eles que fizeram para não tirar. Eles é que fizeram para tirar. Quer dizer, eles é que não querem que esse material seja utilizado. Porque aquilo vai sim chegar no esquema do mesário pianista. Então, eles ficam bravos e falam, acusam o STF, acusam o Nunes Marques. Pô, que interferência é essa? Isso é um absurdo. Mas eles estão fazendo um teatro da serpente. Porque é eles que não querem que a coisa venha. E aí você tem do outro lado os deputados a base de oposição, que são os bolsonaristas, né, tentando defender o Silvinei Vasquez, tentando defender a atitude do Nunes Marques, que é um absurdo, quebrar o sigilo telefônico, que não tem nada a ver. Então, caracas, esse é o Brasil que vocês estão vendo. É um teatro que vocês estão vendo, entendeu? Para quê? Porque a verdade não apareça. Você só vai ver isso aqui na CCI. Você não vai ver isso na Jovem Pan, você não vai ver isso na Revista Oeste, você não vai ver isso em qualquer outro blog de direita, e nem na esquerda, porque, lógico, eles querem fazer esse teatro da serpente, né? Vamos continuar vendo. E a CPMI dos atos de 8 de janeiro no Congresso tem até hoje para dar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre a quebra do sigilo telefônico e fiscal de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da PRF. A defesa de Silvinei Vasquez tenta impedir que os parlamentares tenham acesso aos dados sigilosos do ex-policial. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou que, em 48 horas, a CPMI justifique os motivos pelos quais aprovou a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. A defesa do ex-policial alega que a quebra de sigilo viola direitos assegurados pela Constituição Federal. Você viu? Quem apareceu ali? O Barroso. Quem começou a fazer pressão para que a coisa não acontecesse? A turminha do
nós derrotamos o bolsonarismo. Então, meu amigo, eles vão analisar, quer dizer, pô, a gente tem que segurar isso aqui, não pode vazar. Como é que a gente vai fazer? Se a gente falar que não, quem vai falar que não? Pega um ministro do Bolsonaro para falar que não. E aí o Nunes Marques vai de gaiato nessa. Vai vendo. Pedido ao STF para que a quebra não ocorra, a defesa também sustenta que Silvinei Vasquez depôs na CPMI como testemunha e não investigado e que prestou todas as informações solicitadas. Versão contestada por parlamentares. Os deputados da base governista pediram logo depois da participação de Silvinei na CPMI que ele passasse de testemunha a investigado, alegando que ele mentiu na comissão. Ele teria apresentado dados divergentes aos oficiais sobre a ação da PRF no segundo turno das eleições do ano passado. No dia do pleito, a PRF aumentou a fiscalização nas regiões Norte e Nordeste, onde tradicionalmente o PT, sigla do presidente Lula, tem vantagem. Tradicionalmente tem vantagem. E a gente sabe como é que é a vantagem deles no Nordeste, né? Agora, meu amigo, vocês vão ver uma coisa aqui. Você vai ver aquele deputado do PT de Minas Gerais, Rogério, acho que é Rogério Correia, não sei. Ele vai atacar o Silvinei Vasquez. E você vai ver que ele vai se colocar, não, esse cara aí, ele mentiu na CPI e tal. Você viu o pessoal falando? Que é a base do governo. Ele mentiu na CPI. Pô, os caras estão querendo se blindar de não ser o protagonista do processo. Eu não quero que eles pensem que eu estou querendo proteger ele, então vou atacar ele. Vão querer a quebra de sigilo. Mas daí, pede para o Supremo segurar. Entendeu? Aí faz aquela cena toda, mas na hora do vamos ver, pede para o Supremo segurar. Ah, mas quem vai segurar? Ah, põe o Nunes Marques, que é do Bolsonaro, lá que o Bolsonaro colocou. Ô, meu amigo, vou te contar uma coisa. Esse é o Brasil que você está morando nele. Agora você vai ver quem vai estar atacando o Silvinei Vasquez. Esse deputado do PT aí, ó, que adora ficar na primeira fila lá, ó, é a turminha da vitrine. O deputado Rogério Correia diz que a quebra do sigilo é importante também para rastrear a ação e a relação do ex-diretor da PRF com a empresa Combat Armor. O Ministério Público Federal investiga a compra de blindados da empresa norte-americana autorizada por Silvinei quando superintendente da PRF no Rio de Janeiro. Os procuradores suspeitam que os negócios com os blindados passem dos 100 milhões de reais. Então é preciso quebrar o sigilo fiscal, telemático, para demonstrar que ele mentiu e ver qual a relação que ele teve, se teve, relações inclusive de propinas que podem ter tido com essa Combat Armor, para depois ele saindo de lá e trabalhar na empresa como vice-presidente. O dono da multinacional de blindados, o norte-americano Daniel Beck, foi apontado como financiador dos atos no Capitólio, nos Estados Unidos. Será que esse americano aí é outro infiltrado lá do Capitólio? Dos Estados Unidos, para ter uma ligação com o Silvinei Vasquez, entendeu? Porque tem uma ligação. Esse pessoal aqui foi lá nos Estados Unidos pegar o know-how de como é que os democratas fizeram isso, entendeu? Para segurar lá a eleição do Biden, lá, aquele coroa lá que já está para lá de Bagdá. E que hoje está deixando o Brasil, o mundo, instável, né? Porque a geopolítica do Brasil ficou instável, do mundo ficou instável depois que esse cara assumiu. Tem essas guerras aí acontecendo e tem o dedo dele. Então vai vendo. Os parlamentares suspeitam também de financiamento dos atos do dia 8 de janeiro. É outra questão que nós temos que ir atrás. Quando nós virmos as contas dele ou da Combat Armor, que nós pedimos também a quebra de sigilo, nós vamos saber se ela ajudou no financiamento do golpe. Mas vamos lá então, Cristina. Então o cara pede, entendeu? Para dizer, eu estou te querendo de você. Aí o cara fica assim, eu estou do outro lado, entendeu? Só que a justiça segura. Aí, o que acontece? A inversão, entendeu? Isso chama guerra híbrida de comunicação. Aí você está aprendendo isso aqui, na CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Agora você vai ver a Revista Oeste. A Revista Oeste, que é considerada de direita, combativa mesmo, sabe? Então, olha como é que ela
enxerga essa situação. Demel, muito bem-vinda. Tivemos hoje pela manhã a prisão, então, do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária. Peraí, a Gazeta do Povo, não é Revista Oeste, não, a Gazeta do Povo, né? Que é também direitista, né? E é crítico do PT e tal. Mas eles também, olha só como é que... Aí eles ficam do outro lado. Era importante a quebra do sigilo do telemático, tudo do Silvinei Vasquez, ia chegar no processo do dia 30 de outubro. Mas só que ela não sabe disso. Ela não assiste esse aí. Ela não é membro da Comissão Cidadã de Inquérito. Então, só vocês que têm esse privilégio de saber como é que as coisas funcionam. Então, escuta. É federal Silvinei Vasquez, que foi preso por suposta interferência no segundo turno das eleições, que, aliás, a gente já tinha comentado ontem, e que, aliás, Alexandre de Moraes já tinha dito que não houve interferência nenhuma na votação, né? O Alexandre de Moraes defendendo o Silvinei Vasquez. E ela pega carona nesse discurso do Alexandre de Moraes. Então, se o Silvinei Vasquez tem um advogado que chama Alexandre de Moraes, que é porque ali parece que ele está advogando a favor do Silvinei Vasquez. Você está entendendo? E ela ainda usa essa fala. Ô, gente, presta atenção no serviço. Exatamente, os próprios dados do TSE comprovam isso, né? E essa do Silvinei, no dia seguinte, ninguém me tira da cabeça que é uma resposta dos tiranos para dizer, vão cantar de galo, vão forçar a verdade a aparecer, não vão fazer nosso joguete de jogar a verdade para baixo do tapete e inventar fatos aqui, versões para impor, espalhar para a mídia militante e impor como a verdade, só que adulterada. Ah, é? Então vocês vão ver. Né, mais ou menos sabem com quem está falando, mais ou menos parecido com aquela história que aconteceu depois daquele incidente no aeroporto de Roma, que até hoje não se sabe bem o que aconteceu, né? Mas foi mais uma historinha jogada para baixo do tapete. E já era uma cortina de fumaça para nos fazer esquecer ou parar de falar, e não pararemos, que Barroso disse num congresso da UNE, nós, primeira pessoa do plural, nós vencemos o bolsonarismo. Então, é um conluio, é um conchavo, esses cupinchas todos juntos e abraçados, naquele estilo ninguém larga a mão de ninguém, só que para tentar empurrar goela abaixo do Brasil uma narrativa fantasiosa de algo que não aconteceu. No depoimento à própria CPMI, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal tinha dito com todas as letras que, primeiro, aquilo que eu sempre falo, aqui um depoimento de uma repórter que passou 26 anos trabalhando em televisão, cobriu inúmeras eleições e acompanhou dezenas de blitzes como essa do dia 31 de outubro, do dia 30 de outubro, né, do segundo turno das eleições, de policiais fazendo o seu papel, tentando impedir compra de votos, que é ilegal e é feito a rodo, especialmente pelos interiores aí do Brasil. Todo mundo sabe, é igual rachadinha em Câmara de Vereadores, todo mundo sabe o que acontece, mas os petistas fingem que não sabem, né? Então, não teve nenhum eleitor, segundo dados do próprio TSE, trazidos para a CPMI, mas que são públicos, pelo Silvinei Vasquez. Olha ela defendendo o TSE. Vai vendo. A gente sabe como é que o TSE trabalhou nessa eleição. Ele diz, nenhum eleitor deixou de votar. Pelo seguinte, ônibus foram parados com pneus carecas, motoristas sem documentação, exatamente pelos motivos que a lei de trânsito impõe aos policiais rodoviários e que eles fazem costumeiramente, mas fazem sim essas operações maiores em épocas de eleição ou véspera de feriados. Esses ônibus parados foram imediatamente substituídos a pedido da Polícia Rodoviária por ônibus que funcionavam e estavam legalizados. E assim os eleitores seguiram viagem, ninguém deixou de votar. São dados do próprio TSE, que diz que houve menos abstenção, inclusive no segundo turno, do que no primeiro turno, quando não houve essas blitzes. Você viu? Ela defendendo o TSE defendendo o Silvinei Vasquez, ela defendendo o TSE, ainda falou que no segundo turno houve menos abstenção do que no primeiro turno. Menos abstenção da história, porque o pessoal não deixou de votar.
Porque foi o mesário petista que votou, menina. Você precisa aprender política nesse país. Mas aqui, eu vou ficando por aqui. E aí eu peço para vocês, comentem, gente. Eu posso estar errado, tá certo? Isso é a minha opinião. Aqui eu estou usando o artigo 5º da Constituição Federal, que me dá o direito de manifestar meu livre pensamento. Então, eu posso estar errado, tá certo? Eu não sou o dono da verdade. A turminha aí da esquerda que adora, né, marcar posição, pode falar. Ô, João, você está viajando na maionese. Esse negócio do mesário pianista não existe. Mas comente mesmo, provoque a gente. Vocês fazem um papel importante quando vocês comentam. E a turma que é da CCI mesmo aí, ó, vai fundo nessa análise. O que a gente está vendo? A gente está vendo o vilão da história, aquele que prejudicou o Bolsonaro, aquele que contribuiu para que o processo eleitoral fizesse, né, uma distorção no resultado. Esse vilão está sendo criticado pela esquerda e defendido pela direita. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Vamos pacificar o país? Vamos. Tem que conhecer isso. E está aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. A gente precisa de tempo para pesquisar, para pensar, para meditar, sabe? Porque a gente tem que ter, sabe, uma frequência maior para entender, para buscar a verdade, tá certo? Nem tudo que parece é, nem tudo que é parece. Então, fiquem com Deus e abre mão dos preconceitos para você ver o novo se apresentando para você, tá certo? Está aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Quero de mão agradecer os nossos colaboradores que estão comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, porque nós estamos crescendo o número de inscritos, né? Esparramando, debatem isso fora da internet, converse com as pessoas durante o almoço, na janta, no serviço, no ponto de ônibus, no clube, leva esse assunto para fora, não fique só na frente do celular, pega esse assunto, ó, eu quero conversar isso com você, cara, o que você acha? Você vai ver o que vai acontecer, entendeu? A gente vai fazer uma revolução nesse país a partir do momento que a gente entender como é que funciona a política no Brasil. Por isso que eu falo, a verdade, ela é cara. E por isso eu agradeço aqueles que estão contribuindo com os Pix jpnoticias@gmail.com para a gente poder continuar avançando nessa pesquisa e trazendo para você esses elementos importantes para você conhecer o Brasil de hoje. Um abraço. E eu volto ainda com aquela promessa minha do vídeo sobre o jornalista Wellington Macedo, né? Que tem uma história linda e que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Então tá bom, um abraço, bom fim de semana.